Olá pessoal, aqui é o professor Fernando Moreira. Vamos dar continuidade ao estudo da nossa disciplina Java, em que a gente vai abordar uma nova forma de fazer a entrada de dados nos nossos programas para executar o processamento. Tá certo? Essas estruturas são um pouco mais complexas e vai permitir que a gente desenvolva programas de forma mais complexa também, mais sofisticada, por exemplo, com o uso de banco de dados, tá ok? Nós nos habituamos a usar nos nossos programas, né, usar variáveis para dar entrada de dados, né? Variáveis podem ser dos mais diferentes tipos, né? Variáveis inteiras, variáveis string, variável float, tá certo? Essas variáveis são tratadas de forma isoladas, né? Associando a variável a uma posição de memória, né, do computador. E também a gente pode usar uma variável em que ela use uma determinada estrutura de dados, né? Uma estrutura de dados homogênea, que a gente conhece muito bem, que a gente dá o nome de vetor, né? Vetor, a gente sabe que é uma estrutura de dados que todos os elementos dele, né? Um vetor pode ter de 1 a n elementos, cada vetor desse vetor teria que ser do mesmo tipo, ou todos de inteiro, ou só de float, ou só de string, e por aí vai. Matrizes também são estruturas de dados homogêneas, né? Usando a mesma técnica dos vetores, sempre do mesmo tipo, tá certo? Olhando esse programa aqui, que você pode ver, nós aqui estamos definindo, né, a entrada de dados nesse programa a partir de um vetor, né? Tem uma determinada variável aqui que a gente chama nomes, que é um vetor de nomes, e nós estamos usando um vetor de strings para armazenar num vetor de 5 posições, 5 valores de nomes diferentes, tá certo? Aqui mais embaixo, nós temos um vetor de notas, em que a gente pode armazenar 5 notas diferentes. Provavelmente a gente vai usar nomes e notas, né, para associar a alunos diferentes notas que eles tenham tirado e que precisa ser feito um determinado processamento para obter um resultado. Então, assim é feita, né, a estrutura de dados homogênea, né, usando vetores. Matriz seria o mesmo formato, né, só que usando uma outra dimensão, né, só seriam duas dimensões, já que as matrizes são linhas e colunas, tá certo? Mas como a gente falou anteriormente, esse tipo de abordagem, ela seria suficiente apenas para o mesmo tipo de variável, um vetor só de strings, um vetor só de floats, ou double, como está aqui, né? Isso, para a gente, é um certo limitador, porque quando a gente trabalhar com bases de dados, é necessário, é bastante importante que um determinado tipo de dados, dentro dele eu tenha outros tipos heterogêneos, tá certo? Com essa abordagem de vetores e matrizes, isso não vai ser possível. Então, a gente precisa definir uma outra estrutura de dados que seja heterogênea e que permita essa abordagem para que nós possamos ter sucesso. Essa abordagem que eu estou me referindo são as classes em Java, tá? A gente já viu que tudo em Java é praticamente uma classe, tá certo? E para a gente armazenar esses tipos heterogêneos de dados, a gente vai precisar criar uma classe que tenha todos esses tipos inseridos dentro delas. Tipos, quando a gente fala tipo diferente, seria semelhante quando a gente faz a abordagem do banco de dados, né? Ou de uma entidade. Todas as características que aquela entidade, né, tem. Por exemplo, uma entidade aluno tem nome, tem endereço, tem matrícula, tem idade, tem peso. Cada característica dessa assume um tipo diferente, tá certo? Então a gente precisa fazer uma abstração desse mundo real, né, dessa entidade aluno, trazê-la para o mundo virtual, de forma que a gente possa fazer uma representação, tá certo? Vamos então para a prática. Vamos fazer essa representação da classe. Como é que a gente começa a desenvolver as classes? Vou aqui no nosso NetBeans, né? Abrir um novo projeto para a gente começar a tratar essa situação, tá certo? Vim aqui, novo projeto, uma aplicação Java, aperta aqui o próximo.
eu vou botar aqui, escrever aqui o nome desse projeto, né? Primeira classe. Ok? Opa, aqui já está dizendo que essa pasta já existe. Então, eu vou fazer uma ligeira modificação aqui, vou botar a primeira classe 1, tá ok? Provavelmente eu já devo ter criado esse programa anteriormente e ficou lá dentro do NetBeans, na estrutura de pastas, esse nome de um projeto já como existente, tá certo? Vou apertar aqui finalizar. Pronto, foi criado aqui o projeto, né? O nome do pacote vocês podem ver aqui, né? Primeira classe 1. Aqui está o nome da classe principal desse pacote, né? Primeira classe. E aqui, como a gente já comentou, né, anteriormente, né? A nossa classe main, né? A classe main é onde tudo acontece, né? Onde a gente coloca todas as nossas estruturas de comando, onde a execução acontece, né, de forma mais assim concreta, tá ok? Tá aqui, né, do lado esquerdo a gente pode observar que o pacote foi criado. Tá aqui a nossa classe, primeira classe.java, tá certo? Bom, para eu fazer o processamento aqui dentro da classe main, eu vou desenvolver uma outra classe Java em que eu vou colocar todos os tipos que eu preciso para que essa classe seja usada nesse processamento aqui, tá ok? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou clicar aqui com o botão direito, tá? Em cima desse pacote aqui, primeira classe, ó, tá? Primeira classe 1, novo. Vou escolher aqui, ó, uma classe Java nova, tá certo? Essa nova classe, eu vou chamar ela de aluno, tá ok? Finalizo. Quando eu finalizo, ó, aqui do lado do pacote da primeira classe, né, da classe primeira classe 1.java, aparece o aluno.java. Aqui é que eu vou colocar todos os atributos que essa classe terá, tá? Por exemplo, como eu tinha comentado anteriormente, aluno tem uma série de características ou atributos, né, que a gente pode delegar a ele, né, e que a gente vai usar no nosso programa para que esses atributos sejam atualizados ou modificados ou recebendo valores, tá certo? No meu caso aqui, essa classe aluno, eu vou dizer o seguinte, que essa classe tem um atributo público, tá? Que é uma string, tá? String seria o tipo, tá certo? O atributo nome, ok? Vou colocar também que essa classe tem um outro atributo público, que ele é do tipo double, tá? Chamado nota de matemática, tá certo? Vou colocar aqui também um outro atributo chamado nota física, certo? Fechei aqui e vou colocar um outro atributo público dentro dessa classe, e ele vai ser do tipo inteiro, e a gente vai chamar de matrícula, tá legal? Matrícula pode ser um número inteiro qualquer, né? Pronto, gente, a primeira classe está criada. É uma classe aluno, né? Ela é pública, tem todas essas características aqui, ó, nome, nota mate, nota física, matrícula, e aqui eu tenho os tipos dessas classes, né? Tipo string, double, int, e o acesso, o método de acesso de cada atributo desse aqui, tá legal? Por enquanto não fica preocupado com esses métodos de acesso, que a gente vai ver mais tarde, matérias ou discussões, né, a respeito desse método de acesso, que são coisas também bastante importantes. Por enquanto, fica só ciente que existe esse método público e que a gente está usando ele aqui, tá certo? O que a gente percebe aqui é o seguinte, com a criação dessa classe, eu criei uma estrutura de dados completamente heterogênea, né, que tem tipos diferentes. Na verdade, com essa classe aqui, eu criei um determinado tipo, tá? Uma classe de alunos, um tipo aluno.
Então, durante o processamento do meu programa, eu posso fazer referência à entrada de dados que eu vou usar nesse meu programa com relação a esse tipo aqui, aluno, tá bom? Aqui está a classe desenhada. Agora, o programa propriamente dito vai rodar aqui dentro, não é mesmo? Eu venho aqui, vou dar uma arrumada aqui, vou tirar algumas coisas aqui que são desnecessárias. A intenção desse programinha aqui é o seguinte, eu vou fazer a entrada de algumas notas, vocês viram lá que eu reservei coisas para matemática, física, matrícula, nome do aluno, tá certo? Então eu vou fazer um programinha que vai obter esses valores na entrada, através de uma estrutura, de uma classe, e vai processar, vai mostrar essas notas. Por exemplo, mostrar nota de matemática, mostrar nota de física, fazer a média geral desse aluno, e informar isso, imprimir isso na tela do computador, tá certo? Ao mesmo tempo, eu preciso obter, né, esses valores a partir do teclado, para que esses valores sejam colocados naquela estrutura de dados que a gente está chamando de classe aqui, tá legal? Para eu fazer a entrada através do teclado do computador, eu vou precisar da classe Scanner, tá certo? A classe Scanner, a gente já viu, ela está na nossa biblioteca Java, né? Dentro daquele pacote util, tá certo? Então, vamos fazer aqui, vamos proceder ao import dessa, dessa estrutura, né? Para que o nosso programinha possa funcionar, tá ok? Eu fiz um copy-paste de um arquivinho que já tem esse programa praticamente estruturado, para que a coisa ande de uma forma mais rápida, sem precisar ter que digitar tudo, tá ok? Bom, aqui dentro da classe main é que a coisa vai acontecer, que a mágica vai acontecer, né? Que o processamento vai acontecer, tá certo? Então, eu vou começar a colocar os comandos que vai fazer essa mágica. Vou colocar uma linha de pressão aqui para fazer uma arrumaçãozinha, né? Como se fosse um menuzinho, tá bom? Para fazer uma separação dos comandos em si, certo? E vou começar a fazer o processo de entrada dos valores que eu quero processar. Bom, gente, aqui acontece a mágica do processamento. E aqui está a nossa classe Java, tá certo? Aqui dentro dessa classe Java, eu vou ter uma série de instâncias, uma série de objetos que têm características similares. Por exemplo, o aluno Fernando, ele tem esse nome Fernando, ele pode ter tirado uma determinada nota para matemática, outra para física, ele tem uma matrícula, assim como o aluno Pedro, né? Tem as mesmas características, tem um nome, tem uma nota de matemática, tem uma nota de física, tem uma nota de matrícula, tá certo? Assim como a aluna Maria. A cada manifestação de um aluno desses, né, a gente chama de instância. Instância ou objeto, tá? Porque a gente consegue criar um objeto com todas as suas características muito bem definidas. Ah, o objeto tal tem esse nome, tem essa nota de matrícula, tem essa nota de física, tem tudo isso, tá certo? Então, nós conseguimos pegar do mundo real, criar um objeto no nosso mundo virtual com as suas características, com seus atributos muito bem definidos. Para que a gente comece a fazer, tá, a instanciação desses objetos propriamente ditos, né, para que isso aqui, na memória do computador, seja populado com várias instâncias, vários objetos, eu preciso ir lá na nossa classe principal e começar o processo de instanciação de objetos daquela classe aluno. Tá? O objeto que cria, que instancia objetos da classe aluno, é um comando que vai usar o nosso operador new, tá? Vou colar aqui, tá bom? O que eu peguei aqui, ó? Eu peguei a nossa classe aluno, que é né? Que a gente já definiu anteriormente lá. Estou criando uma instância, que eu estou chamando aqui de AL1, tá? Que seria o aluno 1, igual operador new, e pego aquela classe lá, tá vendo? A classe aluno com os dois
parênteses aqui. Quando eu faço isso aqui, eu crio uma instância de aluno dessa classe aluno aqui, tá certo? Que tem agora um novo significado para a gente. É como se fosse o tipo aluno, tá? Porque a gente sabe que o tipo aluno é um tipo de estrutura de dados heterogênea. A gente sabe que a classe aluno tem diversos tipos lá, diferentes. Então a gente precisa obter esses dados de entrada para começar a popular lá na memória do computador, né, cada instância, cada objeto com seus valores, tá certo? Aqui a gente está atribuindo os valores, né, dando a instanciação ao aluno 1, tá bom? Então eu preciso começar a fazer um scanner para obter do teclado esses valores, tá? Então eu coloquei aqui, ó, aluno 1, né? Opa, veio errado aqui, não é isso aqui. Vou voltar. E sim, isso aqui, tá? Vou usar a função scanner, né? Entrada 1, eu vou explicar por que eu coloquei entrada 1, poderia colocar qualquer nome aqui, tá? Poderia colocar simplesmente entrada, porque aqui eu estou colocando os valores, estou populando os valores da primeira instância, né? Então, como é uma primeira instância, eu coloquei entrada 1, tá legal? Scan entrada 1, operador new, scanner system.ini, tá certo? Vem aqui, coloco lá uma informaçãozinha, system.out, print. Informativo somente, né, gente? Nome do aluno. Pontos. Vou colocar aqui a instância, aluno 1, tá certo? Veja que ficou amarelinho aqui e aqui, tá certo? Porque já foi feita a inicialização dessa instância aqui. Agora eu quero o campo específico daquele aluno 1, tá certo? Vocês veem aqui, ó, que veio uma telinha de pop-up. Como nessa classe aqui, a gente definiu que os modificadores da classe são públicos, tá? Eles vão aparecer automaticamente na listinha aqui quando a gente for começar a preencher, tá? Os valores que a gente quer dar entrada no nosso programa. No nosso caso aqui, a primeira entrada vai ser de nome, tá? Então, vou botar aqui nome, né? Nome igual entrada 1, certo? Ponto nextLine. NextLine porque o método é para obter string, tá certo? Porque é nome. Se fosse inteiro, se fosse o caso da matrícula, seria o nextInt, tá certo? Vamos dar entrada na próxima, né? Na próxima instrução. Vou botar aqui, ó, system.out, print. Vamos botar aqui, ó, matrícula do aluno. Matrícula do aluno. Tá certo. Esqueci de botar as aspas aqui. Tem que colocar as aspas, senão não funciona, tá certo? Faz parte da sintaxe do programa. Agora eu vou colocar aqui, ó, a L1 para fazer instanciação, tá certo? Ponto. Agora é matrícula, então, matrícula, se eu não colocar ele aparece aqui, eu posso deixar dessa forma, dar o duplo clique, igual que é a entrada 1, ponto, next, int, tá certo? E um ponto e vírgula aqui, ó. Vou dar a entrada do próximo bloco, né, para a gente obter, por exemplo, as notas. Já obtive o nome, já obtive a matrícula, agora eu preciso obter as notas, né, para fazer o processamento das informações
desse aluno, tá? Print, aspas duplas, por exemplo, a nota de matemática. Matemática tem acento. Aí vem aqui, a L1, pronto. Nota de matemática, tá aqui, certo? Igual a entrada, ponto next. Como a nota é alguma coisa com vírgula, né, eu vou usar o double para fazer a representação dela, tá certo? Double, ponto e vírgula. A nota de física, basicamente, é essa mesma parte aqui do programa, né? É só fazer uma cópiazinha aqui, ó, e repetir aqui embaixo, né? Alterando somente aqui, ó, nota de física. Em vez de ser matemática aqui, vai ser nota de física. Nota de física. Tá certo? Isso a gente já definiu, né? Esses valores aqui, ó, nota de física, nota de matemática, matrícula, nome, tudo está definido na classe aqui. Certo? Beleza, então até aqui nós definimos um método de entrada, né, desses valores para nome, para matrícula, para nota de física, nota de matemática, e agora é que vai rolar o processamento dessas informações propriamente dita. Tá? Eu estou preocupado em fazer, né, em exibir esses valores no monitor, né, ou na impressão, né? Então, vou colocar aqui, exibindo valores, tá ok? Apenas um comentário, né? Para exibir valores, a gente vai usar um comando printf, tá certo? Eu vou colar aqui todo o comando, tá certo? E vou explicar ele depois que tiver todo colado aqui, para vocês terem entendimento. Colar. Tá joia? Bom, gente, então tá aqui, ó. Para eu exibir, né, todos esses valores que eu obtive a partir da entrada, eu vou fazer aqui um printf. Tudo que tiver aqui em aspas duplas é comentário, tá certo? Então vamos lá. O aluno tem um %s aqui. Como eu vou fazer a impressão de um nome, tá? Então, a simbologia Java, a sintaxe Java que a gente usa para fazer a impressão de uma coisa que é um string, é um S, tá? Esse S está representado aqui através desse %. Para que esse aspas duplas apareçam aqui, ó, eu preciso colocar uma barra antes dessas aspas duplas e colocar essa outra barra aqui antes dessa outra aspas duplas aqui. Porque esse S aqui, quando eu for imprimir, o que vai aparecer no lugar desse S é o nome que foi atribuído, né, nessa instância aqui, tá? Nesse primeiro aluno. Pode ser que o nome aqui, ó, nome aqui é o atributo da variável, né, da classe, ó, tá certo? Seja Fernando. Então, aqui entre aspas duplas vai aparecer Fernando. Ou se for Maria, vai aparecer Maria. E assim sucessivamente, tá? A mesma coisa que a matrícula, tá? Ó. Tem também aspas duplas, né? Para aparecer a matrícula do aluno em evidência. Por exemplo, o Fernando vai ter a matrícula 100. E vai aparecer esse 100 entre aspas duplas. Porque esse valor aqui de variável, né? A representação do D é para dizer que é um tipo inteiro, o valor que vai ficar aqui nesse comentário aqui. Tá? O 3 aqui é para dizer o seguinte, ó, esse é um valor inteiro com 3 posições. Por exemplo, 100 tem 3 posições, 111 tem 3 posições, 238 tem 3 posições, tá bom? Então eu estou delimitando o tamanho do campo inteiro que eu vou escrever ali, tá? Siga em frente, tirou, né? Estou aqui com 2.2f. Quando eu boto esse f aqui, é para dizer o seguinte, olha, vai ser um tipo float que eu estou colocando aqui, né?
E 2,2 quer dizer o seguinte, esse número decimal vai ter até, né, uma parte inteira representada por dois algarismos e a parte decimal dele com a representação de até dois algarismos. O que quer dizer isso, gente? 1,1, ou 10,5, ou 10,10, ou 20,40, tá certo? Posso ter dois algarismos para representar a parte inteira e dois algarismos para representar a parte decimal, tá bom? Então, esse aluno vai tirar uma determinada nota aqui, ó, que é um float, né? Que é a nota de matemática, tá certo? E também a nota de física. Na mesma situação que a gente viu para matemática aqui, isso aplica para física, tá certo? Um número float com duas posições na parte inteira para representar ele, duas posições na parte decimal para representar esse mesmo número, tá bom? E aqui, ó, vou fazer a representação da média geral desse aluno. O que é a média geral? É somar todas as notas de todas as disciplinas, né, e dividir. Se forem só duas notas, que é o nosso caso aqui, vou somar as duas notas e dividir por 2. Se fossem 5 notas, somar as 5 notas e dividir por 5, né? Tá certo? E, né, vou colocando aqui o processamento propriamente dito para fazer essa média aqui, né? Que seria pegar na instância 1 a nota de matemática, mais na instância 1 de aluno, pegar a nota de física, somar e dividir por 2. Aqui que está o processamento do programa propriamente dito, né? A gente obteve os nomes, as notas, a matrícula, mostrou através de um printf e o processamento, né, acontece dentro do próprio printf. Esse programa é simples, é bastante tranquilo de fazer, não preciso desenvolver muitas linhas de programação para achar o resultado dele, né? Mesmo porque a intenção desse programinha aqui é vocês terem entendimento de trabalhar com classes, tá ok? Então, gente, ó, tudo pronto. Eu criei um projeto. Esse projeto eu dei o nome de primeira classe 1, tá bom? Dentro desse primeira classe 1, eu tenho a classe principal, primeira classe 1, né? Onde dentro dela vai ter a classe main, onde a mágica do processamento acontece, né? Onde tudo roda, né? Obtenção de valores, rodar as instruções propriamente dito e tudo mais. E também criei uma estrutura de dados, né, heterogênea, que em Java a convenção chamar de classe, né, em que dentro dessa classe tem todos os valores de características, né, que essa classe aluno tem, tá certo? Então, agora é simplesmente rodar, fazer essas duas classes aqui funcionarem, né, de forma coordenada uma com a outra. Essa classe aluno vai ser alimentadora, né, através, né, das características que a gente vai obter, tá certo? Então vamos lá. Cliquei no pacote, mandei executar, apareceu aqui, ó, nome do aluno, ó, justamente essa parte aqui do programa, ó, tá vendo? É como se fosse um cabeçalhozinho, né, do programa, tá certo? Vou fazer a instanciação do primeiro objeto dessa classe, né, que é a classe aluno, primeiro aluno, tá certo? E vou obter o nome dele, ó, através dessa instrução aqui. Vou colocar aqui, vou dizer que o primeiro aluno chama Fernando, certo? A próxima... Bom, matrícula do aluno Fernando, tá? Vou colocar aqui, como são três posições, né, para fazer essa representação, vou colocar que a matrícula dele é 100, tá? Nota de matemática do aluno Fernando. Eu vou colocar aqui que o aluno Fernando tirou 5,5. Tá? A nota de física do aluno Fernando. Vai dizer que o aluno Fernando tirou 9,7. Tá certo? Então tá lá, gente. Ó. Ele obteve todos esses valores, né, de nome, matrícula, nota de matemática, nota de física, né, através da função scan, tá certo? E agora eu vou fazer simplesmente mostrar esses valores através de um printf, né? Mostra aqui, ó, tá? String, pegou aqui o nome que foi dado para a primeira instância de aluno, o nome foi Fernando, né? Eu passei aqui no programa. A matrícula foi 100. A nota de matemática, 5,5.
A nota de física, 9,7, né? E esse processamento aqui, ó, a média, né, de todas as disciplinas, ficou passando dessa forma aqui, ó. O aluno Fernando, né, substitui aqui, de matrícula 100, substituiu o Dzinho aqui pela matrícula que eu digitei, tirou, né, tirou ó, a nota 5,5 em matemática. E, né, tá aqui, ó, a nota de física agora, ó, 9,7 em física. E obteve a média geral, né? Está escrito aqui, ó, obteve a média geral, faça esse processamento que está aqui embaixo, tá certo? Então, o valor está aí. Como o programa se desenvolveu, está aí. O uso da classe aluno através desse programa. Espero que vocês tenham entendido, né, o que é uma classe, como é que a gente usa o processamento dessa classe através das suas características. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês, por favor, me perguntem, ok? Um abraço.